Nos dias 9 e 10 de setembro, realizou-se na cidade de Nova Delhi, capital da Índia, a 18ª cúpula do Grupo dos 20, conhecido como G20. Líderes das 20 maiores economias do mundo se reuniram em meio a controvérsias e tensões em torno de alguns temas candentes da situação internacional. É para falar sobre isto que realizamos esta reportagem. No encontro realizado na capital indiana, houve debates sobre como enfrentar os desafios prementes que afetam não apenas a estabilidade econômica, mas também a paz global e a sustentabilidade ambiental. A principal divisão que ameaçou a coesão do G20 se manifestou em torno da questão da guerra na Ucrânia. Mas, depois de muitas negociações, foi aprovada uma declaração conjunta que defende a busca da solução política para o conflito. Outros pontos cruciais discutidos na 18ª cúpula do G20 foram o fortalecimento da economia global, a busca do desenvolvimento e o enfrentamento à crise ambiental. Mas não houve avanços significativos devido aos enfoques contraditórios que evidenciam os interesses distintos das grandes potências ocidentais e os países emergentes. Entrevistamos Rose Martins, doutoranda em Economia Internacional, que falou sobre os resultados gerais do encontro, e o jornalista o Everton Brito, vice-presidente do SEBRA-Paz, o Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz, que comentou sobre o pronunciamento do primeiro-ministro chinês Li Qiang. O G20 atualmente é um grupo de países que está encontrando certos dilemas e uma divisão que tem ficado cada vez mais marcada. Isso porque tem crescido o número de países emergentes e países emergentes organizados, como a gente viu recentemente, o alargamento dos BRICS. Então, o G20, que é composto, por um lado, podemos dizer, um dos lados, entre os Estados Unidos e os seus principais parceiros, como o Japão, a Alemanha, a França, a Coreia do Sul, e, de outro lado, países importantes, como a China, a Rússia, Brasil, Índia, a Arábia Saudita, a Argentina agora, esses dois últimos também parte dos BRICS. Então, é difícil a gente imaginar, antes mesmo da cúpula acontecer, que seria um evento equilibrado. Alguns dos lados teriam que ceder no documento final, já que suas posições do sistema internacional sobre alguns assuntos bastante importantes, como a própria guerra na Ucrânia, acabam sendo divergentes. E esse foi um ponto bastante negociado na resolução final, a questão da guerra da Ucrânia, como a Rússia iria aparecer nesse documento, com tantos parceiros da Rússia fazendo parte desse grupo. Foi uma declaração muito mais, digamos, leve em relação ao conflito do que a do ano passado da Indonésia. A Rússia não foi citada nominalmente, não houve uma condenação direta da Rússia, mas sim um pedido, um desejo de que os países evitem usar a força no sistema internacional. Nem mesmo na questão sobre os grãos, do acordo de grãos que a Rússia foi tão bombardeada pela imprensa ocidental, nem mesmo nessa parte aparece uma condenação à Rússia. O que revela, de certo modo, que esses países emergentes têm tido mais voz dentro desse grupo, estão mais organizados, e este outro lado, os Estados Unidos com seus parceiros, tem, de certa forma, achado o grupo até esvaziado frente aos seus interesses. Inclusive dizendo que a China teria um desejo de esvaziar o grupo. Ao fim e ao cabo, acabou sendo um encontro com bastante questões protocolares, mas em que os países, digamos, emergentes acabaram conseguindo enviar o seu recado de uma forma muito mais satisfatória do que os Estados Unidos e os seus aliados. O discurso de Li Qiang, primeiro-ministro chinês, no encerramento da cúpula do G20 no último domingo,
representou mais um capítulo da luta da China em torno de um conceito que vem revolucionando a discussão no campo da política internacional, que é o conceito do futuro compartilhado, desenvolvimento compartilhado da humanidade. Esse desenvolvimento compartilhado da humanidade, que Li Keqiang dedicou o discurso dele, a essência do discurso dele a esse aspecto, ele tem um significado que vai muito além de uma primeira visão, como se encarasse esse conceito apenas como um recurso de propaganda ou de retórica. Não, não é. É um conceito que deixa na defensiva, fórum internacional após fórum internacional, mais países em desenvolvimento, mais países que não são alinhados diretamente ao imperialismo, ficam simpáticos a essa ideia, que é uma ideia que parte da constatação de que, isso ele diz no discurso dele, que o mundo hoje, até por conta também das mudanças da ciência e da tecnologia, virou uma aldeia global, e que ninguém permanece, ele também cita isso no discurso, ninguém permanece imune a qualquer coisa que afete um ou outro país, independentemente do tamanho. E, diante disso, ele diz no discurso, né, nós somos hoje, na prática já, uma comunidade de futuro compartilhado. E isso exige que os países tenham visões mais amplas, no sentido de que defendam seus próprios interesses, e ele diz também no discurso, é legítimo que os países tenham seus próprios interesses, mas que isso esteja conjugado com a visão de que não pode existir direito ao desenvolvimento desigual, ou seja, países que sejam predestinados ao desenvolvimento e a uma vida, né, mais rica, mais digna, e outros que estão predestinados a ficarem o tempo todo num papel secundário e com o povo passando necessidade. E por que isso é revolucionário? Porque, até então, a humanidade convive com receitas impostas dos centros imperialistas, que diz o seguinte, você vai se desenvolver dessa ou daquela forma. E, na verdade, essas receitas são apenas destinadas a perpetuar, estratificar uma divisão mundial que condena alguns povos ao subdesenvolvimento e outros à riqueza. Quando a China repete no G20, de novo, outra vez, a questão do desenvolvimento compartilhado, ela diz o seguinte, cada país tem direito a escolher seu próprio modelo de desenvolvimento. Seu próprio modelo de desenvolvimento é fruto da construção da sua sociedade historicamente, cultural, das suas tradições, da sua forma, e isso entra em choque objetivamente com a visão até então existente depois da queda do Muro de Berlim, onde um poder unipolar se arvorou dono do mundo.